Em primeiro lugar, quero deixar claro aqui, mais uma vez, que o povo brasileiro é negro, é branco, é homossexual, é heterossexual, é de direita, é de esquerda, é mestiço, caboclo, indígena, descendente de portugueses, de japoneses, de russos, de italianos, de espanhóis, etc. É empresário, é empreendedor, é trabalhador, camelô, desempregado, pobre e rico. Ao meu ver, sendo cidadão brasileiro, pouco importa saber sua origem, seu credo, sua ideologia, condição financeira ou a classe social que julga pertencer. É brasileiro? É cidadão. E se é cidadão, tem que ser respeitado. Na verdade, acho uma besteira um político defender essa ou aquela bandeira ideológica ou uma classe social minoritária ou mesmo majoritária como um pilar de uma campanha a um cargo público. Ele foi eleito para defender o que é certo. Portanto, não me atrevo aqui a tecer qualquer tipo de comentário de bom ou de mal sobre o caráter do presidente Lula, e sim falar sobre a forma como governa o país. Se tem um projeto ou não tem para um futuro governo, sobretudo com relação ao crime organizado e ao tráfico de drogas, que é o que venho tratando aqui nos outros 2 vídeos da série Presidenciáveis. Outro ponto a ser esclarecido é que, de fato, não há como saber se Lula vai ou não tentar um segundo mandato ou indicará um figurão conhecido para o representar. Por quê? Porque todas as pesquisas indicam que sua candidatura à reeleição seria um fiasco. Mesmo os órgãos de pesquisa que são sustentados politicamente pelo governo federal não conseguem esconder que o seu nome está derretendo como candidato a esse cargo. E isso nem mesmo os mais fanáticos lulistas conseguem negar. É um fato incontestável, influenciado pelos escândalos de corrupção que mais uma vez contaminam sua gestão. Durante quase 2 semanas, procurei pela internet, por meio da IA, alguma proposta de Lula com relação ao combate à violência, tráfico de drogas e contra o crime organizado. E nada encontrei de novidade. Todos os projetos que a IA apontou já foram objetos de campanhas anteriores, os quais nunca foram colocados em prática durante seus sucessivos governos. Nenhum deles é algo inédito, algo que possa realmente mudar o rumo do país nesse sentido. É tudo mais do mesmo. O que me leva a crer que não cumprirá jamais alguma promessa de campanha nesse sentido. Teve 3 mandatos para cumprir o que prometeu desde o primeiro e nunca colocou a promessa em prática, seja lá pelo motivo que for. Logo, é impossível para uma pessoa normal acreditar que irá cumprir uma promessa que fez por tanto tempo e nunca cumpriu. Lembra da promessa que fez publicamente que no primeiro dia de seu mandato acabaria com o sigilo nas contas públicas imposto por Bolsonaro? Pois é, não somente não o cumpriu, como também nunca cumpriu qualquer um outro nesse sentido. Sei que as pessoas que o veneram jamais admitirão a veracidade de tudo isso, da mesma forma que outros não admitem os erros do seu antecessor pelo mesmo motivo. Contudo, esse vídeo é feito para quem deseja pensar e sair do lugar comum. Quem não é capaz de enxergar a verdade é porque Deus o cegou. E se Deus foi o autor da cegueira, nem eu ou homem algum conseguirá mudar esse estado de coisas. O motivo de ter sido cego divinamente é e sempre será causado pela idolatria. Quem adora homens, quem milita por algum outro ser humano, feito do pó, como qualquer um de nós, não é digno diante do Criador. Porque maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. O que nós estamos propondo é o seguinte: é muito sério. É muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. Eles estão em vários países, eles estão no futebol, eles estão na política, estão no meio empresarial, estão, sabe, em tudo quanto é lugar, no poder judiciário.
A primeira coisa que chama atenção nesse discurso do presidente Lula é o que ele diz sobre levar a sério, dessa vez, o combate ao crime organizado. A palavra dessa vez tem um significado enorme. Só agora, no finalzinho do mandato do terceiro, diga-se de passagem, é que realmente ele se importou em combater o crime? Porque das outras vezes não se sentiu incomodado com isso? Não era para se sentir incomodado com a dor do povo pobre e simples? Não são estes as principais vítimas desses criminosos? Tem algo muito errado nesse discurso. A impressão que se tem é de que nunca se importou com o combate à criminalidade, simplesmente porque ele próprio nunca foi atingido por ela. Isso pode dar a entender para seus adversários políticos que Lula faz parte do problema. Nunca, jamais foi a solução para resolvê-lo. A segunda parte do discurso, que também chama a atenção, é o fato de dizer que a partir da outra semana, após esse discurso, o combate ao crime organizado será feito para valer, e quem escapou até agora não escapará mais. Que é isso? Qual a impressão que esta fala de Oritimbinda causa a seus inimigos políticos? A sensação é de que o presidente Lula jamais teve um projeto real quanto ao combate do crime, seja organizado ou não. Tudo aquilo que sempre prometeu foi meramente um papo para fazer boi dormir, nada mais que isso. E se isso está acontecendo agora, se a partir de um determinado tempo, num futuro, mesmo distante, ele de fato pretende enfrentar com braço forte o poder do narcotráfico no Brasil, que até dias atrás não incomodava, só pode ser por efeito de alguma força maior que o pressiona a fazer esse tipo de coisa. Portanto, o ponto crucial desse projeto do presidente Lula para combater o narcotráfico só pode ser fruto de uma mudança no cenário geopolítico, de um modo geral, ou de uma conversão espiritual profunda. Quem sabe Malafaia o tenha convertido ao seu evangelho, que não é o do cristianismo, assim como fez com seu predecessor. Quem sabe agora Malafaia até o chame de irmão em Cristo e participe de comícios do PT para ajudar na campanha à reeleição. Vale tudo por dinheiro, meu caro. Tudo vale a pena se a grana não é pequena para essa gente, sabia? O que aconteceu para que mudasse de opinião acerca do crime organizado tão rapidamente assim? Há poucos meses, esses caras não eram considerados para ele nada mais do que apenas facções criminosas. O que o fez mudar de opinião tão rápido e passar a considerá-los como narcotraficantes, tal como todos os países agora estão fazendo? Parece que só depois de uma reunião com o presidente norte-americano Donald Trump foi que os narcotraficantes brasileiros passaram a lhe incomodar. Antes disso, seus ministros podiam ser vistos circulando em favelas perigosíssimas no Rio de Janeiro, ao lado deles, sem sofrerem ameaça alguma. Tem algo muito errado aí. Das duas, uma. Ou o presidente Lula começou a enxergar a realidade geopolítica ao seu redor e percebeu que se continuar conivente com o narcoterrorismo vai acabar se dando muito mal, quem sabe até chegar ao ponto de fazer companhia a Nicolás Maduro na cadeia. Ou esse suposto combate sério à criminalidade é apenas uma figura de linguagem, uma retórica, como sempre foi ao longo de sua trajetória política todo o discurso que fez, toda a promessa que fez em campanha. E, de fato, vai ficar só na intenção, na fala, no discurso para inglês ver, de modo que na prática nada redundará disso. Só o tempo poderá dizer. Entretanto, seja qual for o resultado, a verdade é que o presidente Lula não tem projeto algum para um próximo mandato, a fim de combater o crime organizado. Não tem nada de novo. Muito pelo contrário, está pegando os projetos de outros candidatos de oposição ao seu governo, principalmente do terceiro colocado nas pesquisas, Renan Santos, e os colocando como se fossem seus, de forma a dar uma resposta às demandas do povo e da opinião pública,
quanto à sua inércia no combate à criminalidade em 3 mandatos ou 4, se contar com o mandato de Dilma Rousseff. Seja como for, é triste constatar tudo isso, e mais ainda, é triste ter de tecer comentários ruins sobre o maior representante do nosso país, no que tange ao seu governo e aos seus projetos. Sabe por quê? Porque quando um brasileiro, seja quem for, assume a presidência de um país, ele passa a ser o presidente de todo o povo, e não somente dos cidadãos que o elegeram, que votaram nele. Torcer para um governo dar errado só porque seu voto foi contrário a ele em uma eleição qualquer é de uma estupidez sem tamanho. Torcer para que o povo pague o preço de uma terra arrasada, como disse o filho de Bolsonaro em seu vídeo, só para se sentir justificado, não é coisa de um homem correto, porém de um servo de Satanás. Só o diabo sente prazer na dor dos inocentes. Lula, ao ser eleito presidente do Brasil, mesmo que eu tenha votado em outro candidato, é meu presidente também. Entende o que isso significa? Significa que se ele fizer um mau governo, eu também perco com isso, não somente aqueles que votaram nele. Eu também me lasco todo, igualzinho a quem votou nele. Eu e minha família desejamos de coração que faça um excelente governo, mesmo que seja no finalzinho de seu mandato. Pois como brasileiro, independente de tudo, vamos ganhar com isso também. Posso ser até considerado um estúpido ao pensar assim, mas enquanto o presidente Lula estiver na posição de líder de nosso país, eu vou torcer com todas as minhas forças para que faça um excelente governo, ainda que não goste deste ou de um outro projeto seu qualquer. Pense um pouco sobre isso, caro leitor. Se o presidente que você não gosta for eleito, ainda assim ele será seu presidente também. Tudo de bom ou de ruim que fizer, você igualmente será afetado. Sabe por quê? Porque somos todos brasileiros. Todos os de direita como todos os de esquerda, tanto pobres como ricos, trabalhadores como empresários. Abra sua mente enquanto é livre para pensar, e que Deus nos abençoe como nação.